Olá, turma! Estamos de volta com as nossas videoaulas de Educação Física. Hoje é a nossa videoaula de número 2. Na nossa primeira videoaula, nós estudamos as principais diferenças entre jogo e esportes. Então, dando continuidade na temática dos esportes, hoje nós analisaremos aí a classificação dos esportes. Então, peço que vocês acompanhem aí a nossa videoaula. Então, vamos estabelecer aí a classificação em relação ao primeiro ponto, que é quanto à interação entre os adversários. Então, quanto a essa interação, os esportes eles podem ser classificados em dois tipos, coletivos e individuais. Então, o próprio nome já diz tudo. Os esportes coletivos são aqueles que exigem a participação de duas ou mais pessoas para o desenvolvimento da ação esportiva. Então, nós temos uma série de esportes que são classificados como coletivos, como, por exemplo, o futebol, que é praticado em equipes, nós temos o basquetebol, o handebol e a ginástica rítmica também, que nós estudamos lá no mês de março, a ginástica rítmica, e vocês viram que ela pode ser praticada tanto individualmente como em equipe. Em equipe, nós vimos lá no mês de março que são equipes de 5 ginastas. Então, por isso que ela é classificada como um esporte coletivo. Então, além de coletivos, nós temos os esportes individuais, que o próprio nome já diz tudo. São aqueles no qual o indivíduo participa sozinho durante toda a ação esportiva. Então, nós temos uma série de esportes que também são classificados como esportes individuais, como, por exemplo, os diversos tipos de luta, como o judô, boxe, entre outros. Nós temos também o tênis, o atletismo, a natação e a ginástica olímpica ou artística, que nós estudamos no mês de março também. Ela é classificada como um esporte individual. Por quê? Porque todas as provas dessas modalidades aí, não só da ginástica olímpica, mas as outras, a pessoa compete a pessoa vai competir sozinha contra um outro oponente. Então, por isso é classificado como individual. Então, quanto ao desempenho e aos princípios dos esportes, como é que eles podem ser classificados? Então, nós temos a primeira classificação, esportes de marca. Então, quando é que um esporte é classificado como esporte de marca, professora? Então, esses esportes são aqueles nos quais o resultado da ação motora comparado é um registro quantitativo de tempo, distância ou peso. Ou seja, são aqueles esportes em que, na execução deles, o que é que vai ser avaliado? É o menor tempo possível com que aquela prova daquela modalidade esportiva ela é executada, ou então a máxima quantidade de peso que um atleta consegue levantar, como, por exemplo, o levantamento de peso. Então, é um esporte de marca. Quanto mais peso o atleta consegue levantar, então, maior o pódio. Então, é um esporte de marca. Então, nós temos também a natação, as provas de corrida do atletismo, porque o que vai ser avaliado aí é o tempo que os atletas levam para percorrer determinada distância, certo? Então, por isso que eles são classificados como esportes de marca, o atletismo, a natação, o ciclismo também e o levantamento de peso. Nós também temos os esportes estéticos. Estéticos vem da ideia de quê? De beleza. Então, que esportes são esses? São aqueles em que a comparação do desempenho está centrada na beleza plástica e no grau de dificuldade do movimento. Ou seja, são aqueles esportes onde o que é avaliado é o grau de perfeição com que os movimentos característicos daqueles esportes são executados. Como, por exemplo, nós temos a ginástica artística, a ginástica rítmica, que nós estudamos lá no mês de março. Nós temos o nado sincronizado, nós temos os saltos ornamentais, entre outros. Então, são classificados como esportes estéticos. Aí vem também os esportes de precisão. Então, que esportes são esses? Então, são aqueles nos quais o resultado da ação motora, ou seja, o movimento, o que é avaliado?
O resultado da ação motora comparado é a eficiência e a eficácia de aproximar um objeto ou atingir um alvo. Então, nós temos alguns esportes classificados como esporte de precisão, como, por exemplo, o tiro esportivo e o tiro com arco, lá da última flecha, e nós temos também o golfe, que é classificado como esporte de precisão, porque o objetivo é inserir uma pequena bola em buracos no campo do golfe. Então, classificação, esporte de precisão. Nós temos também os esportes de combate. Os esportes de combate nada mais são do que as lutas. Então, ó, são as competições em que dois combatentes lutam entre si, respeitando regras pré-estabelecidas daquela modalidade esportiva. Então, nós temos os exemplos aí da capoeira, do judô, jiu-jitsu, karatê, boxe e a esgrima, que são tipos de lutas. Embora a capoeira também é classificada como dança, certo? E nós temos os esportes de campo e taco, como o próprio nome já diz, é porque são esportes que utilizam esse implemento que é o taco. Então, são aquelas modalidades que têm como objetivo rebater a bola o mais longe possível para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância entre as bases e assim somar pontos. Então, nós temos como exemplo desses esportes um que é mais comum, que eu imagino que vocês conheçam, que é o beisebol. Não muito praticado aqui no Brasil, mas além do beisebol, nós temos também o tacobol e o cricket, que é um pouco similar, tem algumas similaridades aí com o beisebol, certo? E por fim, nós temos aí também os esportes de rede. Como o próprio nome já diz, são aqueles esportes que utilizam um implemento que é a rede para dividir aí o espaço, a quadra ao meio, certo? Então, nós temos alguns esportes classificados como esporte de rede, como, por exemplo, o famoso voleibol e o voleibol de praia, que vocês devem conhecer muito bem. Além disso, nós temos o tênis de quadra, o tênis de mesa e o badminton, certo? Então, todos utilizam um implemento em comum, que é a rede, para dividir o espaço aí ao meio, ok? E por último, nós temos os esportes de invasão. Os esportes de invasão, eles são aqueles que têm como objetivo invadir o setor defendido pelo adversário, procurando atingir a meta, ou seja, a área contrária para pontuar, como no caso do futebol, que é fazer o gol, certo? Então, ao mesmo tempo que os atletas tentam invadir o lado adversário, eles têm que proteger também a sua própria meta, sua própria área. Então, nós temos o futebol, como é o exemplo mais comum de esporte de invasão, mas além do futebol, nós temos o futsal, nós temos o handebol, nós temos também o basquete e nós temos o polo aquático, certo? Então é isso, pessoal, a classificação aí dos esportes. Espero que vocês tenham compreendido acerca dessa classificação, que pode ser coletivo ou individual, mas que também cabe outras classificações aí, como os esportes de precisão, de combate, quando é que um esporte é de invasão, de rede, de campo e taco. Então, cada um tem suas características e dependendo dessa característica é que eles vão se encaixar aí nessas classificações. Então, espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos para todos e até a nossa próxima videoaula.